Um surto de Covid faz as autoridades decretarem uma série de lockdowns na China. Indústria retraída, portos congestionados. A economia do mundo todo sente o baque. Quem compra do país asiático começa a comprar mais caro. Quem vende para ele começa a vender menos. Quando a China põe o pé no freio, o solavanco é global. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 16 de maio de 2022, dia em que o governo chinês divulgou uma série de indicadores econômicos do país referentes ao mês de abril, e os resultados não foram nada bons. O Escritório Nacional de Estatísticas, que desempenha na China as funções que o IBGE exerce aqui no Brasil, revelou que as vendas no varejo no país asiático recuaram 11% na comparação com abril de 2021. Também houve queda na produção industrial, na casa dos 3%. O mercado imobiliário, por sua vez, está em queda livre. No quadrimestre de janeiro a abril, houve uma queda de 32% em relação ao mesmo período de 2021. Números ruins já eram esperados porque algumas regiões da China vêm passando por um lockdown muito severo em 2022, por causa de um surto da variante Ômicron do novo coronavírus. No fim de abril, o país superou 20 mil casos diários de Covid-19, um salto grande em relação ao pico anterior da pandemia no país asiático, que tinha ocorrido ainda lá em fevereiro de 2020. Naquele começo de crise sanitária global, a China registrava 4.600 infectados por dia. Agora, com as medidas cada vez mais restritivas, o registro da doença começa a baixar no país. Esses números de infectados na China chamam a atenção porque, se você for comparar com o Brasil, eles são baixos. Por aqui, faz pouco tempo que a gente conseguiu baixar a marca dos 20 mil infectados por dia, mas é que por lá o governo lida de forma diferente com a Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. A China tem um histórico de poucas infecções nessa pandemia, mesmo tendo sido o primeiro epicentro do coronavírus e tendo 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Isso se deve a uma política de mão dura no combate à Covid-19, que é chamada de Covid-0. Diferentemente do resto do mundo, que tenta conviver com a doença, a China é o último país a manter o rigor máximo, numa estratégia que consiste na adoção de medidas rígidas de entradas de viajantes, testagens em massa, centros de quarentena comunitários para infectados e lockdowns em cidades e bairros inteiros. O objetivo dessas ações restritivas é eliminar a transmissão do vírus. Essa política tem um preço econômico alto, mas tem um resultado: menos gente morre. Na China, desde o início da pandemia, pouco mais de 5 mil pessoas perderam a vida. Aqui no Brasil, por exemplo, foram mais de 660 mil óbitos pela Covid-19. A política de Covid-0 chegou a ser criticada recentemente pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. O diretor do órgão, o Tedros Adhanom, disse no começo de maio que essa estratégia é insustentável diante do atual cenário da pandemia no mundo. O dirigente, então, pediu mais flexibilidade. O governo chinês reagiu chamando as críticas de irresponsáveis e lembrou que o baixo número de mortes por Covid no país se deve justamente à política de Covid-0. Numa reunião recente do Comitê Permanente do Politburo, a mais alta instância do Partido Comunista que governa a China, o presidente Xi Jinping reafirmou que não tem intenção de abandonar essa política de Covid-0, pelo menos no futuro próximo. As pressões a essa estratégia do governo chinês começaram a ganhar força no fim de março, quando foi decretado o lockdown na cidade de Xangai, o principal centro comercial do país. Policiais ergueram barreiras nas ruas para restringir o movimento de carros e moradores, indústrias e escritórios voltaram ao regime de trabalho remoto, restaurantes e lojas tiveram que fechar as portas para o atendimento presencial. Inicialmente, o governo disse que esse lockdown em Xangai, que é a maior cidade da China, ia durar só uma semana. Mas o surto de Covid não foi debelado e as restrições continuaram. A população começou a ficar insatisfeita e algumas mensagens postadas por usuários na rede social chinesa Weibo começaram a driblar a censura local e a ser replicadas em plataformas americanas como o Twitter e o Facebook, que são plataformas bloqueadas lá na China.
Essa voz que você está ouvindo é de uma pessoa que se diz moradora de Xangai. Ela está num vídeo que viralizou na China chamado Vozes de Abril. Esse vídeo está disponível no YouTube e compila gravações de áudio de habitantes da cidade questionando o lockdown do governo e reclamando da escassez de alimentos e outros produtos no comércio local. A administração de Xangai anunciou que pretende reabrir as atividades a partir de 1º de junho. Xangai não foi a única cidade chinesa a encarar um lockdown com um recrudescimento da doença em abril. Outros grandes centros como Shenzhen, Tianjin, Xi'an e alguns bairros da capital Pequim também foram alvo de restrições. Segundo um levantamento divulgado por uma consultoria japonesa, em abril, 45 cidades estavam submetidas a algum tipo de lockdown na China, afetando 370 milhões de pessoas. Muitas dessas cidades têm centros industriais importantes, que alimentam cadeias de produção no mundo todo. No caso de Xangai, especificamente, além do fato de ser o centro comercial mais importante da China, a cidade abriga um porto que escoa 1/4 das exportações chinesas. Com o lockdown, o porto reduziu as operações e passou a lidar com congestionamentos de contêineres, atrasando a exportação de produtos. A falta de espaço no porto de Xangai prejudica entregas e prazos, e gera um efeito cascata sobre outros portos chineses que estão recebendo um número grande de navios desviados de Xangai. A essa crise de logística se soma uma crise de oferta de produtos que afeta o mundo todo desde o início da pandemia. Uma crise sobre os países dependentes da importação de produtos manufaturados chineses. No início de 2020, a crise sanitária levou a uma redução da demanda global e fez com que produtores diminuíssem suas atividades, seja por redução de vendas, seja por necessidade de aderir às medidas de restrição da circulação. Passado o choque inicial, conforme as economias do mundo foram se recuperando e a demanda, no geral, voltando a crescer em ritmo rápido, muitos produtores não conseguiram se adaptar ao ritmo mais aquecido. Um dos motivos para isso foi que os estoques estavam em níveis muito baixos. Esse é um quadro que já vinha desde antes da pandemia. A oferta, em muitos casos, não conseguiu acompanhar a demanda crescente, e esse desequilíbrio começou a se traduzir em escassez de produtos, incluindo alguns insumos importantes para cadeias globais de produção. Um dos bens que ficaram em falta são os chips eletrônicos, centrais em mercados de eletroeletrônicos e carros. O fato de os portos chineses estarem parados e a produção industrial do país estar recuando são fatores de pressão no momento em que a inflação está em alta no mundo todo. As empresas que importam produtos manufaturados da China fazem isso a preços mais caros, pagando mais pelo frete e demorando mais para receber os produtos. Além disso, os países que exportam para a China também enfrentam dificuldades, diante da redução da atividade de um país que é o maior comprador de boa parte das economias do mundo. Veja o caso do Brasil. 31% das exportações em 2021 foram para a China, o maior parceiro comercial brasileiro. Em 2022, diante dos lockdowns chineses, caiu o comércio de minério de ferro e de soja, principais produtos mandados para lá. Então é um golpe duplo na economia global. A China, que é uma grande consumidora, deixa de comprar produtos de seus parceiros e, na via reversa, deixa de exportar seus bens industriais, afetando países que compram dela. A China é governada pelo Partido Comunista desde 1949, ano da Revolução comandada por Mao Tse-tung. Isso significa que lá vigora um regime de partido único, em que todo debate político ocorre única e exclusivamente dentro desse partido sobre aspectos que afetam todas as esferas da vida pública chinesa. O secretário-geral do Partido Comunista é também o presidente do país. Sob o comando do Mao Tse-tung, a China instaurou, nos anos 50, uma política econômica chamada de Grande Salto Adiante, que mesclava uma reforma agrária profunda e um ambicioso plano de industrialização à força. O custo humano foi enorme, com uma grande fome e dezenas de milhões de mortos. Os resultados econômicos foram um fiasco, mas foram parcialmente revertidos ao longo dos anos 60. O Mao morreu em 1976 e 2 anos depois assumiu no seu lugar o Deng Xiaoping. O Deng migrou a economia chinesa de um modelo de planificação centralizada, o modelo dos tempos do Mao, para um modelo que se chamou de socialismo de mercado.
Nesse modelo, o Estado continua tendo um grande controle sobre a economia em relação às metas de longo prazo e à visão estratégica. É ele quem decide onde e como investir, onde e como produzir. Mas o Estado admite que certos setores sejam explorados por agentes privados. Esse processo de abertura relativa marca os anos 80 e 90 na China. O PIB cresceu cerca de 5% em 1981. 3 anos depois, em 84, ele cresceu 15%. Ao lado do avanço econômico, mantiveram-se violações de direitos trabalhistas, direitos humanos, danos ao meio ambiente. Houve um movimento de insatisfação interna com relação à supressão de liberdades individuais, que culminou no que ficou conhecido como o massacre da Praça da Paz Celestial em 1989, quando estudantes saíram às ruas para pedir democracia. A mobilização foi duramente reprimida pelo governo chinês. Nos anos 90, as reformas econômicas continuaram, o crescimento econômico continuou a todo vapor e a inflação ficou em níveis baixos. E aí, nos anos 2000, o PIB chinês começou a crescer ano após ano em ritmo galopante, coisa de 14% ao ano, como ocorreu em 2007. Cidades foram construídas do zero, complexos industriais foram colocados de pé, houve investimento forte na indústria eletrônica. Países como o Brasil se beneficiaram da demanda chinesa, vendendo, por exemplo, minério para o setor da construção civil chinês. Em 2008, com a grande crise financeira nos Estados Unidos que se espalhou o mundo afora, a demanda pelos produtos chineses caiu. E o PIB do país, que vinha crescendo em ritmo de 2 dígitos ao ano, passou a crescer numa intensidade menor. A partir de 2012, quando Xi Jinping se tornou secretário-geral do Partido Comunista e, portanto, o presidente da China, o país passou a investir pesadamente no seu poderio geopolítico. Isso significou parcerias cada vez mais profundas com países da Ásia, África e da América Latina. A Grande Rota da Seda, um plano ambicioso de infraestrutura por meio da construção de portos, aeroportos e rodovias no mundo, foi posto em prática. O protagonismo chinês fez o país bater de frente com os Estados Unidos, a grande potência mundial. Isso sobretudo na gestão do presidente Donald Trump, na segunda metade da década de 2010. Houve uma guerra comercial, por meio da imposição de tarifas de importação a produtos chineses. Houve também tensões diplomáticas, tensões envolvendo a Huawei, gigante das telecomunicações, que poderia se tornar a principal empresa de infraestrutura de internet 5G do mundo. A pandemia de Covid-19 afetou seriamente todas as economias do mundo. Nos Estados Unidos, as perdas humanas foram enormes, é o país onde mais morreu gente, ao contrário da China. A China tinha um papel importante na indústria de equipamentos hospitalares e se tornou a principal opção de fornecimento de produtos num momento de alta demanda no mundo todo. Em 2020, diante do tombo da economia global, a China foi a única das potências mundiais a ver seu PIB crescer, ainda que num ritmo bem menor do que o usual, ali na casa dos 2%. Em 2021, com a economia mundial reaquecendo com a retração da Covid e a demanda por produtos chineses aumentando, o crescimento do PIB foi de 8%. Agora, para 2022, a expectativa era inicialmente de um crescimento de 5%. É algo que parece muito para a gente aqui no Brasil, mas que não é tanto assim para os padrões da China. Agora, com os lockdowns, as indústrias devagar e os portos parados, as expectativas já giram em torno de um crescimento de 4,5%. O presidente Jair Bolsonaro admitiu no domingo que o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, está paralisado por falta de verba. Quem explica pra gente é a Mariana Vick, redatora aqui do Nexo. Mariana, primeiro, o que faz o INCRA e como o órgão chegou nesse estado? O INCRA é um órgão do governo federal, hoje vinculado ao Ministério da Agricultura, que implementa a política de reforma agrária e faz o ordenamento fundiário no país. Desde o início do governo Bolsonaro, o INCRA também faz a regularização de terras na região da Amazônia Legal. Reforma agrária é o conjunto de medidas que buscam reorganizar a distribuição de terras no país, para garantir que elas cumpram sua função social. Medidas como a desapropriação de áreas improdutivas e o assentamento de trabalhadores rurais fazem parte da reforma agrária. O INCRA paralisou atividades por falta de verba, segundo informações reveladas pelo jornal Folha de São Paulo. Depois de anos de cortes no governo Bolsonaro, o órgão hoje depende de recursos das emendas de relator do Congresso, mas esse dinheiro não entrou esse ano. Para a Folha, o INCRA disse que deve retomar as atividades suspensas quando alguma verba retornar. E Mariana,
qual tem sido a trajetória do INCRA no governo Bolsonaro? Como a gestão do Instituto se compara a gestões de governos anteriores? Com o governo Bolsonaro, muita coisa no INCRA mudou. Em 3 anos, o governo praticamente suspendeu processos de desapropriação de terras e de novos assentamentos e passou a focar na entrega de títulos de propriedade para famílias que foram assentadas em governos anteriores. Essa mudança aprofunda medidas que já tinham sido tomadas no governo de Michel Temer, logo depois, em 2017, da edição de uma lei que flexibilizou o processo de regularização fundiária. Desde 2019, o governo Bolsonaro já entregou mais de 337 mil títulos de propriedade, o que é um recorde. Com a distribuição desses títulos, o governo tenta se aproximar de famílias de assentados, com objetivos inclusive eleitorais, mas pouco faz para o avanço da distribuição de terras no Brasil. Em todo esse tempo, o INCRA tem sido gerido por representantes da bancada ruralista. Em 2019, ele foi para a alçada do Ministério da Agricultura, sendo que antes ele fazia parte da Casa Civil. Esse texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br. As eleições para presidente na Colômbia estão próximas e as pesquisas apontam um cenário inédito. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte, olá, amigos do Durma com Essa. A Colômbia vai realizar no dia 29 de maio uma eleição para escolher um novo presidente. E pela primeira vez na história do país, esse presidente pode ser de esquerda. Gustavo Petro está em primeiro lugar. Numa das pesquisas mais recentes, publicada neste domingo, ele aparece com 38% dos votos. O segundo colocado é o candidato de direita Federico Gutiérrez, mais conhecido pelo apelido Fico. O Fico está 15 pontos percentuais atrás do Petro, com 23% das intenções de voto. No primeiro turno tem 7 candidatos, mas os outros todos vêm bem atrás. Na simulação de segundo turno, o Petro também ganha. Ele aparece com 47% contra 39% do Fico. A diferença entre eles no segundo turno seria de 8 pontos. É claro que o cenário pode mudar, mas por enquanto, o que se desenha é uma mudança política ideológica histórica. A Colômbia é um país tradicionalmente governado pela direita. Desde 2002, quando Álvaro Uribe assumiu, o país teve uma sequência de outros 2 presidentes, o Juan Manuel Santos e o atual presidente Iván Duque, que de uma forma ou de outra pagaram algum tipo de tributo ao uribismo, uma corrente conservadora ligada às origens do movimento paramilitar patrocinado por latifundiários colombianos. Agora o Petro ameaça romper esse ciclo. O líder nas pesquisas foi membro de um grupo de guerrilha urbana de esquerda chamado MI-19, ou El M, como dizem na Colômbia. Esse grupo foi ativo de 1974 a 1990, ano em que se tornou partido político e conquistou a segunda maior bancada na Assembleia Nacional Constituinte de 1991. O Petro é economista de formação e já ocupou os cargos de deputado federal, senador e prefeito de Bogotá. No início de maio, ele se meteu numa polêmica ao dizer que a promoção de patentes nas Forças Armadas colombianas se dava com base na corrupção. O comandante do exército reagiu. O episódio pode ser o prenúncio de um período tenso em que, pela primeira vez, as Forças Armadas colombianas podem ter como comandante supremo um ex-guerrilheiro de esquerda. Os impactos dos lockdowns chineses na economia mundial, passando pela paralisação do INCRA no governo Bolsonaro e fechando com a corrida presidencial colombiana, durma com essa. Com roteiro de Antônio Mami, produção de Conrado Corsaletti, participações de Mariana Vick, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais.